Bom dia! Sejam muito bem-vindos a mais um dia da nossa maratona Uma Vida com Propósitos, nosso dia 6. Estamos aí terminando a primeira semana, né? A primeira semana vai terminar amanhã e hoje nós vamos falar sobre a vida é uma atribuição temporária, né? O livro ele é dividido em blocos, são 6 blocos de 7 dias, então cada semana a gente vai ter uma abordagem. Bom dia, Mari, tudo bom? Seja muito bem-vinda. Fez a sua prática de yoga já hoje? Eu já fiz a minha, me conta. Então essa semana a gente está falando sobre, afinal de contas, por que estou aqui. E amanhã a gente vai fazer vai repassar aí os 5 propósitos de Deus pra gente. E aí, cada semana, a gente vai trabalhar um propósito, tá? Então, vai ser bem gostoso. Hoje eu trouxe um conteúdo adicional aí, bem bacana, que eu separei com muito carinho. Depois eu quero que vocês me contem se vocês gostaram. A Mari, hoje não fiz. Mas depois você faz uns 10 minutinhos, já faz diferença. Quando eu comecei a fazer yoga, eu fazia, assim, 13, 15 minutos por dia. Eu fiquei impressionada. Que em uma semana eu comecei a perceber diferença na minha flexibilidade, na minha postura, abertura de peito, né? Porque eu trabalho muito na cadeira, então eu fico muito assim. E aí, abertura de peito. E a prática de respiração e alternância, né, de intensidade entre as posições e tudo, faz uma série de processos bioquímicos que já libera lá as serotoninas, as endorfinas, e é bem bacana. Mas vamos em frente, nem todo dia a gente dá pra fazer tudo, né? Eu tava hoje de manhã pensando também, tem dias que a gente tá mais disposto, dia que a gente tá menos disposto, e a gente vai seguindo, né? A nossa maratona aqui, ela tem um propósito muito maior do que a gente pode imaginar, e eu já estou sentindo diferença, então eu quero que vocês, quem estiver assistindo gravado, quem estiver assistindo todos os dias, me conta se tá sentindo alguma diferença, tanto nos meus pensamentos, assim, do dia a dia, como a minha visão de vida mesmo, sabe? Já é algo que eu estudo há muito tempo, já é algo que eu tenho uma consciência há muito tempo, mas realmente eu tô percebendo que tá me transformando ainda mais. E essa é a ideia, né? Então eu tô numa expectativa muito positiva para ver como é que vai ser quando a gente chegar ao final dessa maratona, que vai estar realmente vai haver realmente uma transformação interior. A Mari, faz mesmo a diferença. Eu comecei com 6 minutos. É isso. É isso. A gente tem que valorizar os pequenos hábitos e os pequenos passos. A gente não imagina. Aquela história de você ler uma folha por dia é verdade. Porque em 30 dias você leu 30 folhas, né? Então, e aí a dica tem outra dica. Quem quer começar a ler, começa com um livro pequeno. Começa com um livro pequeno. Que aí quando você terminar esse livro, você vai terminar ele mais rápido, porque ele é pequeno. E aí você vai ter aquele efeito de conclusão. E esse efeito de conclusão é muito poderoso, porque ele vai liberando, tá? Ele libera também muitas questões aí no seu cérebro, na sua mente, que vai fazer com que você tenha impulso de buscar mais, tá? Então é um ciclo, o hábito é um ciclo, né? Eu li no livro Hábitos Atômicos, depois eu vou trazendo algumas coisas pra gente. O hábito, ele tem um ciclo, né? É a busca, é o primeiro impulso, é a primeira resposta e a conclusão. E é todo esse ciclo do hábito que vai fazer a gente querer repeti-lo ou não, né? Então, vale a pena mesmo. A Mari, senti muita diferença, reafirma a visão de vida. Verdade. Além de reafirmar, tá me trazendo assim, vai elevando, sabe? Porque você começa a se despir, assim, se desfazer de alguns medos, algumas preocupações, porque você começa a ver que é muito maior, né? Essa visão da vida eterna, a gente vai falar novamente sobre isso hoje, ela traz essa percepção de caramba, a vida é tão grande, a existência é tão grande, que uma coisinha aqui pequena, eu não posso deixar isso tomar conta de mim. E é claro que a gente tem dias que a gente tá tão sufocado com os problemas, a gente tá tão sobrecarregado com o estresse, que a gente acaba... mas é exatamente essa consciência que a gente vai buscar lá no fundinho da nossa mente, que vai resgatar a gente. E vai falar assim, opa, volta, 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 que tem muito mais para você. Então não fique perdido nessa dor, não fique perdido nessa dúvida, não fique perdido nesse medo, né? Bom dia, Ana, tudo bem? Paula, né? Eu chamo de Paula. Ela chama Ana Paula, gente.
É que eu vi o Ana entrando aí eu chamei de Ana. Bom, gente, seguinte, vamos começar. Eu tava aqui dando uma introdução, papeando um pouquinho e vamos em frente. Hoje nós vamos falar sobre a vida é uma atribuição temporária. Ontem nós vimos os processos de aprendizagem, né? Então a gente viu a incompetência inconsciente, que é o neném, a incompetência consciente, quando a gente quer aprender, sei lá, um esporte, um instrumento musical, que a gente sabe que a gente não sabe, né? A competência consciente, quando a gente vai aprender a dirigir, que a gente começa a aprender, mas a gente tem que ficar atento, tem que prestar mais atenção. A competência inconsciente, que é quando a gente sabe já e a gente não precisa mais ficar pensando tanto, então a gente já vai, troca as marchas, já presta atenção na parte espacial, né, os carros em volta, mesmo conversando com alguém no carro, e depois por fim a maestria, né, e a maestria, e aí eu fui buscar o que eu esqueci de passar ontem, alguns estudos que foram feitos nesses processos de aprendizagem, eles dizem que para a gente trazer um aprendizado para competência consciente, né? Quando a gente começa a aprender a dirigir, por exemplo, são 1000 horas de atividade. Para competência inconsciente, são 5.000 horas de atividade. E para levar para um nível de maestria, serão 25.000 horas de atividade, né? Então, a maestria é quando você interioriza nos seus comportamentos, capacidades, crenças e valores e na sua identidade. Você se torna isso, né? Então, no livro Hábitos Atômicos, que eu citei agora há pouco, fala também sobre isso, sobre você, eu quero começar a fazer ginástica. Então, você tem que se tornar uma pessoa saudável que pratica atividade física. Então, você leva isso para o seu nível de identidade. Por que eu trouxe esse conceito? Para a gente lembrar que é uma maratona, é uma construção de longo prazo, é uma construção de resistência, é uma construção de disciplina, de comprometimento. E não é um comprometimento comigo, é um comprometimento com você mesmo e com a sua fé em Deus. O que eu posso dizer é que eu tenho certeza absoluta que vai valer cada segundo da sua atenção e da sua dedicação. Então, quem estiver assistindo essa live gravada também, lembre-se de continuar assistindo, lembre-se de refazer as meditações se você tiver vontade, lembre-se de trazer a aplicação prática disso tudo para a sua vida, tá? Que vai fazer uma grande diferença. Vamos lá, continuando. A vida é uma atribuição temporária. E nós também vimos ontem as metáforas de vida, né? Nós vimos as maneiras diferentes que as pessoas percebem a vida, como isso impacta na nossa expressão no mundo, a visão de Deus sobre a vida, né? Que é um teste, que é um cargo de confiança, que é uma atribuição temporária, e as recompensas da eternidade, né? Que vale, é um esforço aí, é um desafio de maturidade, de autonomia, de responsabilidade, mas a gente tem lá, ó, reconhecimento, promoção e a honra da comemoração. Então, vamos falar sobre a vida ser uma atribuição temporária hoje. A Bíblia é cheia de metáforas à natureza breve e transitória da vida. Então, tem passagens na Bíblia assim, olha, uma estreita passagem, uma neblina, um sopro. Então, a gente vai trazendo todas essas figuras aí que eles colocam na Bíblia para a gente trazer para o nosso entendimento. Isso já está no conteúdo do livro, tá? Então, para aproveitar a vida da melhor maneira possível, eles trazem duas verdades. A primeira verdade é que, comparando com a eternidade, a vida eterna é breve. Então, a gente tem que lembrar disso. E o que é aproveitar a vida da melhor maneira possível? Não é fazer uma grande festa, não é fazer da vida uma grande férias. Vem muito assim as duas palavras que vêm na minha cabeça agora são otimizar e performance, né? O que é performance? É você tirar o melhor com os recursos que você tem, no momento que você tem, da forma que você pode usar todos aqueles recursos. E aí, eu vou fazer uma analogia, viajando um pouquinho aqui, mas vê se vocês conseguem acompanhar meu raciocínio. É igual assar um bolo, né? Você vai misturando os ingredientes. Você tem que tomar cuidado para não colocar muito leite, senão o bolo fica aguado e demora para assar. Você tem que tomar cuidado para não colocar muito açúcar, senão ele fica muito doce, fica enjoado, né? Enjoativo. Então, tu tem que tomar cuidado para não assar muito, porque senão ele queima. Então, a performance é isso. É você conseguir colocar certinho cada ingrediente e juntar para obter o melhor resultado. E aí fica, então, a pergunta.
qual é a melhor performance que você pode ter na sua vida. Que você possa refletir sobre isso todos os dias, a todo momento, da melhor e mais elevada maneira, para te trazer clareza, direção e bem-estar e paz nas suas decisões e nas suas escolhas. Porque realmente no mundo como ele é hoje, para que a gente possa viver a fé edificante, a gente precisa muitas vezes fazer escolhas e tomar decisões que vão afrontar a maioria das pessoas, que vai afrontar a cultura da massa, né? E isso é uma coisa que a gente tem que estar com a nossa autoestima muito solidificada, né? Muito consolidada, para que a gente possa honrar não a Deus, a gente mesmo e Deus dentro da gente. E sim, também honrar a Deus, percebe? Através de nós, certo? Tá fazendo sentido para vocês? Quem estiver assistindo gravado, depois comenta aí se tá gostando, como é que tá indo. E a segunda verdade é, a Terra é apenas uma residência temporária. Então a gente vem aqui e aí é o que a gente vai falar. A gente vai desmembrar um pouquinho mais aqui hoje, que é o quê? A Bíblia compara várias vezes a vida terrena com uma habitação temporária em um país estrangeiro. Então somos visitantes e somos viajantes. Se você, e aí me passa umas partes, né? Então olha só, um trecho. Se vocês chamam Deus de Pai, vivam como residentes temporários da Terra, porque na verdade a gente vai voltar para Deus, né? E aí um outro trecho, é que a consciência da vida eterna, ela vai trazer o quê? Uma reflexão sobre as nossas prioridades, né? E um outro trecho que fala, o meu reino não é deste mundo. E aí a gente tem que lembrar que aqui é só realmente um laboratório, um educandário, né? Uma grande escola para o desenvolvimento do nosso espírito nessa experiência, nessa simulação. Somos cidadãos dos céus. A nossa verdadeira identidade está no lar eterno. A nossa pátria é o céu, é a eternidade, né? Somos embaixadores de uma outra nação, que estamos como se a gente estivesse prestando serviço na Terra. Então ele fala sobre isso no livro, sobre o embaixador, ele vai para uma outra terra, então ele vai aprender uma nova língua, ele vai adaptar-se a alguns costumes e algumas diferenças culturais, a fim de quê? A fim de ser cortês, a fim de cumprir a sua missão. Só que de repente você fica tão à vontade nessa experiência da Terra, você se apaixona, e aí a paixão, ela tem vários significados, né? E tem, inclusive, só um minutinho, gente, que eu vou tomar uma aguinha. Então, um pigarrinho aqui. Desculpa, continuando. E aí as paixões, elas têm vários significados, e tem, inclusive, as paixões mesmo, né? Que são o quê? Os caprichos, né? Os desejos, né? A necessidade descontrolada de satisfação dos desejos. Tem um texto bem bacana sobre paixões que eu vou trazer amanhã pra gente ler. E aí isso afeta o quê? O nosso comprometimento e a nossa lealdade em relação à nossa missão aqui na Terra, que é o principal objetivo da nossa estada aqui, né? Que é a nossa evolução, o nosso desenvolvimento e o nosso serviço à obra de Deus. E aqui e aí vem aqui, ó, a gente tem inclusive um plano de carreira que a gente não sabe. E o nosso plano de carreira se chama evolução. Você tem um plano de carreira e o seu plano de carreira se chama evolução. E você tem o dever de evoluir para agradar a Deus, você tem o dever de evoluir para contribuir para a obra de Deus, porque você é Deus. Você tem uma parte de Deus dentro de você. Então você evolui essa parte de Deus dentro de você. E aí vem aqui, né, a questão do quanto tudo isso está sendo corrompido nos dias de hoje. Então tome cuidado para não deixar que as coisas do mundo que te impedem de se aproximar de Deus corrompam a parte de Deus que está viva e acesa dentro de você. A Bíblia diz: somos embaixadores de Cristo. E aí eu trouxe aqui um pouquinho um olhar diferente sobre Cristo. Por quê? Cristo foi muito polêmico quando ele veio, na verdade, né? A gente tem que olhar um pouquinho do contexto histórico. Nós tínhamos lá Moisés, que liderou todos os hebreus quando eles foram expulsos do Egito até a Terra Sagrada e trouxe os 10 mandamentos,
né? E nessa época não existia ordem. Então eu tinha lá um monte de ovelhinha, aí você ia lá e matava 2, 3 ovelhinhas, e eu ia lá e matava meia dúzia das suas ovelhinhas para me vingar. E era tudo muito instintivo, né? O cultivo do bezerro de ouro, não existia a ordem, não existia o respeito, não existia os limites, né? E aí ele traz os 10 mandamentos, né, os principais, né, cultivarás somente um Deus e somente esse Deus sobre todas as coisas, amarás o seu próximo como a ti mesmo, não roubarás, não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo, e veio aquele conceito também do olho por olho, dente por dente. Então, olha, se ele matou só um cabritinho seu, você vai lá e mata só um cabritinho dele, porque aí fica no olho por olho, dente por dente. Não vai matar todos, não vai matar um monte, entendeu? Só que aí o que acontece? Vem Jesus Cristo. Jesus Cristo fala assim, não, você não tem que matar o cabritinho do seu amigo, da pessoa que matou seu cabrito. Você tem que perdoar ele. E você tem que orar para que ele se torne uma pessoa melhor. Então isso foi disruptivo para aquela época. Falei, quem é essa pessoa que agora está vindo aqui e querendo falar essas coisas pra gente, né? E aí isso começa a colocar o quê? A mulher adúltera, né? Ah, todo mundo querendo apedrejar a mulher adulta. O que você acha, Jesus, disso? Ele estava lá desenhando na areia, né? Desenhando na areia. Bom, quem nunca pecou, atire a primeira pedra, né? E aí, isso tudo traz o quê? Choca, né? E o mais impressionante é que 2000 anos depois ainda choca as pessoas, né? Mas vamos em frente. E eu trouxe aqui, então, os aspectos crísticos, né? Porque eu queria entender um pouquinho mais, sabe? Eu queria entender um pouquinho mais essa questão. E aí eu trouxe também um olhar meio neurocientífico de como a gente aplicando os ensinamentos crísticos, como isso afeta o nosso comportamento. Olha que interessante. Então lá, Jesus Cristo, alguns aspectos crísticos, né? Cadê minha caneta aqui? Alguns aspectos crísticos. Então Jesus Cristo, ele vem o quê? Eu não vim para destruir a lei, mas sim para fazê-la cumprir, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Como você gostaria de ser tratado se você cometesse alguma coisa errada e o seu irmão viesse agora destruir toda a sua lavoura, todo o seu rebanho, né? Então ele veio trazer a ordem, a aplicação da ordem dos 10 mandamentos, né? A vida eterna, a causa e consequência. Então nós falamos ontem, quando Jesus ressuscita, né? Quando ele vem falar que o reino dele não é desse mundo, ele vem falar das coisas dos céus, ele vem falar sobre Deus, né? E aí, novamente, a gente lembra que aquela era uma sociedade que não tinha essa visão. Agora temos um Deus Pai que decide tudo, que manda tudo, a gente tem que prestar contas para ele, e se a gente não prestar contas direito, a gente vai ser punido. As pessoas não querem isso. Quem que quer isso? Né? Mas não é esse olhar que a gente tem que colocar, a gente tem que olhar o olhar de Deus, o poder infinito, a origem de todas as coisas, o Criador primordial que criou a gente, que criou eu, que criou você, que criou tudo que existe, porque tudo que existe é obra de Deus. Então nós devemos sim prestar contas a Ele, porque nós fazemos parte da dinâmica da existência criada por Deus, né? A gente olha isso na natureza. Nós vimos em Gênesis 1, na primeira live, né? Então Deus criou os céus, Deus criou o mar, Deus criou as aves para voarem, os peixes para nadarem, os animais que rastejam, e Deus criou o ser humano e disse para o ser humano, vão lá e dominem sobre tudo que existe, né? Cuidem da minha obra. Então nós temos realmente esse dever de ter esse carinho e esse olhar de que nós somos os fiéis depositários de tudo que existe nesse planeta. E tudo que existe nesse planeta é riqueza, de todas as riquezas. Então esse conceito da vida eterna também traz um olhar de causa e consequência. Porque as pessoas falam assim, putz, espera aí então, tá lá, falou lá nos 10 mandamentos que eu não posso roubar, que eu não posso matar, que eu não posso adulterar. Então quer dizer que eu tenho uma vida eterna e que eu vou ter que prestar contas. Então se eu fizer isso, e eu vou ter que olhar para isso depois e prestar contas para esse pai aí. E aí começa a trazer o quê? Ordem, onde tem gente que não quer ordem, começa a trazer sentimento de dever, de culpa para algumas pessoas, né? Então isso causa aí um desconforto, né? Numa estrutura que já estava estabelecida. Até coloquei aqui, mas isso aqui era para falar no final. Olhando o mundo hoje, numa estrutura que se sustenta com a ignorância, falta de conhecimento, de consciência das pessoas, quem é que tem interesse que você evolua?
A gente vai falar sobre isso no final, que agora vem uma outra parte, né? E ele vem trazer um novo olhar, Jesus Cristo vem trazer um novo olhar sobre a vida, que é esse olhar de Deus. Que é esse olhar de Deus, né? Quando a gente olha para a vida com esse olhar da dinâmica de Deus, que tudo é de Deus, né? Tem uma coisa que eu falo muito sobre a questão dos animais, né? Quando você vê uma pessoa maltratando um animal, e é óbvio que maltratando o outro ser humano também, né, gente? Mas quando você vê uma pessoa, às vezes, maltratando um animal, a própria natureza. Ah, mas será que planta pensa? Não interessa. É a obra de Deus. Nós não temos o direito de ofender, nós não temos o direito de denegrir, nós não temos o direito de machucar, de destruir. Percebe? Então a gente tem que ter esse olhar. Então Jesus veio trazer esse olhar de Deus. E isso foi realmente muito disruptivo e muito polêmico na época dele. Mas tem um outro ponto que eu quero falar aqui sobre a questão comportamental e, como eu disse, neurocientífica, né? Então ele traz também o desapego das vaidades terrenas, que a gente vem vendo aí nessa questão de sermos eternos, sermos da vida ser eterna, muda completamente o nosso sistema de valores, de prioridades, né, de escolhas e decisões no dia a dia, porque a gente não está mais pautado nas nossas necessidades imediatas, e sim na construção de uma vida eterna, nas nossas necessidades eternas do nosso espírito. Né? Inclusive isso é muito bom, porque isso eleva a gente de forma que coisas pequenas no dia a dia são colocadas no seu devido lugar, né? A gente não fica se preocupando tanto. Então, olha só, então ele traz o desapego das vaidades terrenas, dos comportamentos mundanos e instintivos. E é aqui que eu queria entrar, né? Os instintos, eles fazem parte de um aspecto do nosso cérebro. Tá? É um aspecto neurológico, né? Então existe todo um programa neurológico que sustenta um comportamento instintivo, tá? Que é ligado ao sistema límbico do nosso cérebro, tá? E aí o que acontece? Quando você se pauta somente pelo instinto, você começa a ter um desequilíbrio e um descontrole. Né? Se você vai deixar o seu sistema límbico no comando, você começa a ter um desequilíbrio e um descontrole emocional e comportamental, tá? E isso afeta os seus comportamentos, né? As suas ações, os seus traços de personalidade, afeta quem você é, porque assim, pensa, uma pessoa mais centrada, mais serena, mais entusiasmada com a vida, né, de felicidade, ela tem um comportamento, ela tem uma personalidade. Agora imagina uma pessoa instintiva, uma pessoa que tem que estar sempre na busca, né, que é regida pela dopamina, aquela coisa hedonista, né, você começa a passar nos limites, e assim, respeitosamente aqui eu quero dar um exemplo, é o caso, por exemplo, da pornografia, né, as pessoas que buscam muita pornografia, todos os vícios, né, alcoolismo, vício em dependência química. Então é essa questão, você começa a deixar os seus instintos dominarem, né? Então tem essa questão dos traços de personalidade, pensamentos e memórias. Isso que eu tô falando não é só do achismo, tá? Isso eu fui pesquisar, e o sistema límbico do cérebro, ele rege os nossos comportamentos, traços de personalidade, pensamentos e memórias e as nossas respostas ao estímulo externo, tá? Isso é cérebro, isso é ciência, tá? Isso é neurociência, ciência do cérebro, tá? E aí, quando Jesus vem trazendo essa mensagem, me falem aí, vocês estão aqui comigo, se tá fazendo sentido para vocês o que eu tô falando. Quando Jesus vem trazendo essa mensagem de autodomínio, de autocontrole, de respeito às regras, de respeito às ordens, o que é disciplina, né? Eu lembro do meu professor de Direito da faculdade de administração, ele fez a gente decorar uma frase: direito é o conjunto de regras e normas que regem a vida em sociedade. Então, nós precisamos de regras e normas para reger a vida em sociedade, né? E tá tudo bem, porque a gente não nasceu sabendo tudo. Novamente, se a gente parte do princípio que a Terra é um educandário, o educandário tem que ter os seus pilares aí de regras e normas, né? Só que a gente tem que respeitar. E aí, o que Jesus fala? Eu não vim destruir a lei, eu vim fazê-la cumprir, né? O que é isso? Eu vim fazer você lembrar que você precisa respeitar os 10 mandamentos, a importância de você amar o próximo como a ti mesmo, né? A importância de não cometer delitos que vão invadir o espaço do outro, né? Porque todas essas, roubar, matar, cometer adultério, vai invadindo o espaço do outro, né? E aí, quando ele faz isso, o que ele faz? Quando ele te convida a você a trazer para uma razão, para um comportamento
de autocontrole, de autonomia, de autorresponsabilidade, ele vai tirando você do instinto, né? Que foi o que a gente falou ontem. E aí, vai fazendo essa mudança, essa alteração no nosso sistema límbico. A Paula falou, total. A gente não para pensar, né, Paula? Eu nunca vi, eu até fiz umas perguntas aos meus mentores ontem, eu nunca vi ninguém falando sobre Jesus Cristo com essa abordagem neurocientífica, porque é muito real, é muito real. Então a gente entende, né, por que todas as religiões, elas puxam, né, porque todas as religiões, penso eu não estudei todas oficialmente, mas que elas têm um olhar mais ou menos de que elas são a religião que traz a salvação, né? E no cristianismo não é diferente, né? Pelo menos no cristianismo a gente sabe que existe uma promessa que o cristianismo vai ser a religião que vai dominar no planeta Terra, que vai dominar na mente das pessoas, né? Na consciência das pessoas. E para mim, tudo isso que eu falei agora faz muito sentido, né? Porque ela vai ensinar as pessoas a refinarem, a evoluir e se desenvolverem nos seus comportamentos, nos seus traços de personalidade, nos seus pensamentos e memórias, nas suas respostas aos estímulos externos e na sua consciência da vida eterna, né? O tema de hoje é: a vida é uma atribuição temporária. E aí, então aqui, que mais? Eu até anotei mais. Sistema límbico. Gerencia respostas fisiológicas para os estímulos emocionais relacionados à memória, atenção, instintos sexuais, o que eu falei, personalidade e comportamentos. Então Jesus, quando ele vem trazer essa mensagem, toda a mensagem dele é muito maior do que a gente imagina. É realmente uma mensagem, e a gente vai para Carl Jung, o psicanalista suíço. O que ele falava? Que a gente evolui quando a gente vai acessar o nosso self. O que é o acessar nosso self? A nossa consciência superior. O que é isso? É quando a gente se desfaz das camadas do ego, dos orgulhos, das vaidades, né? Então, olha só como tudo se conversa. Tudo se conversa para que a gente possa acessar a nossa plena performance. E qual é a nossa plena performance? Qual é a sua plena performance? É Deus dentro de você. Por isso que na nossa primeira lição, vou até olhar aqui, a gente falou, tudo começa com Deus, porque tudo começa com Deus dentro de você, a obra de Deus. Mas quando que começou o começo do começo? Gente, vamos lá com calma. Teve um começo do começo, e nós estamos aqui agora, e existe essa dinâmica. Então é isso que aqui que a gente tem que colocar o nosso foco, tá? O nosso foco é que existe uma obra de Deus, existe uma obra superior, como nós vimos na nossa primeira live, que tudo é tão perfeito que não tem como não existir uma inteligência suprema, uma inteligência superior que rege toda essa existência, né? Então, isso já é um ponto definido pra gente, tá? A gente já não vai mais questionar isso, né? E o caminho é a gente, então, encontrar Deus dentro de nós, tá? Tomar cuidado com a materialidade, né? E eu lembrei de novo daquela passagem de Romanos, né? Não se conformeis com as coisas desse mundo, mas renovais a sua mente, para que podeis experimentar a boa, agradável e perfeita e vontade de Deus. Então você percebe o quanto que tudo está interligado e está dentro da gente, está dentro de você, né? E aí, novamente, olhando o mundo, agora que eu finalizei essa passagem aí dos aspectos de Cristo, olhando o mundo hoje, numa estrutura que se sustenta com a ignorância, que é a falta de conhecimento, né? A ignorância é isso, é falta de conhecimento, tá? A gente não conhece. E a falta de consciência das pessoas, o Homo sapiens sapiens. O que é Homo sapiens sapiens? Eu sei que eu sei. Então eu reflito sobre o que eu sei, eu pondero, eu passo filtros, né, de julgamento, isso é bom, isso é mal, isso é certo e errado, sobre o que eu sei. Quem é que tem interesse que você evolua, né? É Deus, porque Ele é a fonte criadora, Ele é o Pai maior, e Ele tá olhando a gente lá de cima, falando assim, esses são meus filhos. E eu acredito, é igual quando a gente olha um neném, né? Pra quem é mãe, você olha o seu nenenzinho e ele tá lá brincando e aí você olha, nem tem noção, nem tem noção de nada, né? E tá lá instintivamente e aí você olha e fala assim, meu filho, eu quero o melhor pra você. E você põe aquele carinho, aquele desejo de evolução. Não vai ter ninguém que vai querer que seu filho evolua mais do que você. Não tem ninguém que quer
E Deus, né? E não tem ninguém que vai querer que o seu filho tenha mais saúde, segurança, bem-estar, felicidade. Seja feliz, né? Que mãe, que pai que ama seu filho, que quer ver seu filho chorando, né? E Deus também é assim. Deus não quer te ver chorando, né? Então aqui, a concepção de que a vida na Terra é apenas uma atribuição temporária irá alterar completamente os seus valores. Aí a gente volta aqui um pouquinho para a dissertação do livro. Então, os valores eternos, não temporários, se tornarão fatores determinantes nas suas decisões. Então, aquilo que a gente falou, a gente sai do pensamento imediatista de curto prazo, eu só preciso construir as coisas aqui na Terra, e a gente vai para um pensamento de longo prazo, de consciência eterna. Aos olhos de Deus, os maiores heróis da fé não são os que alcançaram prosperidade, fama e poder nesta vida, e sim os que a trataram como uma atribuição e serviram fielmente, né? E eu até falo um pouquinho por mim, assim, no meu trajeto de cuidar da minha mãe, da minha avó idosas, que eu penso em todas as pessoas, penso em donas de casa, sabe? Que passam todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana, cuidando da casa, cuidando dos filhos, cuidando, né? Às vezes o marido trabalha fora. Tem muita mulher que também trabalha e cuida dos filhos sozinha. E as pessoas que cuidam de outras pessoas doentes, em situação de debilidade, que precisam de cuidados, e as pessoas se desdobram para conseguir fazer tudo, né? E eu falo sobre isso. Eu penso muito que são os heróis anônimos. Eu falo que são os heróis anônimos, porque são pessoas de muita luz. Eu tenho certeza que Deus olha por essas pessoas. E se alguém estiver assistindo essa live gravada e você se identificar com isso que eu falei agora, eu quero que você tenha certeza absoluta que Deus olha por você, tá? É isso, gente. O seu tempo neste mundo não é toda a história da sua vida. Você tem de chegar na vida eterna para conhecer os outros capítulos. Mas, gente, vamos lembrar que é o seguinte, que não é para ninguém querer acelerar a sua ida para a vida eterna, hein? Pelo amor de Deus. A vida aqui, ela é essencial. Lembra que nós somos embaixadores? A gente tem uma missão aqui. A gente tem um propósito aqui. A vida aqui, ela é essencial para que a gente possa cumprir a nossa missão, para que a gente possa cumprir o nosso propósito. Então, a gente tem que encarar isso de maneira construtiva. E de maneira a evoluir e crescer nessa vida, né? Superar os desafios, desenvolver habilidades e talentos, tá? E construir, e crescer e realmente multiplicar. O que é isso? O que eu posso melhorar na minha vida, o que eu posso melhorar na minha família, o que eu posso contribuir, né, para minha família. Às vezes a gente não pode fazer nada, mas a gente pode fazer uma oração, tá? O que eu posso contribuir para o meu grupo mais próximo, do meu bairro, da minha cidade, do meu país, e lembrar do desenvolvimento moral e intelectual, tá? Que é esse o caminho da nossa evolução. E aí a gente precisa mesmo ter muita fé para viver no mundo como um estrangeiro. Para viver no mundo como estrangeiro. Mas vale cada segundo. E eu acrescento o que eu sempre falo, muita humildade e coragem, que a gente precisa. E agora nós vamos para a nossa maravilhosa meditação. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Vamos lá? Eu vou tomar mais uma aguinha. Gostaram, gente? Quem estiver assistindo gravado, depois lembra de comentar se gostou. Comenta essa questão da visão aí neurocientífica dos aspectos de Cristo. Se você achou que fez sentido para você, se trouxe uns insights. Para mim, trouxe uma explosão na mente, assim, positiva. Então, vamos fechando os olhos, respirando bem fundo. Deixa o ar subir até o topo da sua cabeça, respirando bem tranquilamente. E você relaxa. Vai soltando o seu corpo, deixa o seu corpo todo bem tranquilo, bem relaxado. Você respira fundo. E você relaxa. Você vai sentindo todo o seu corpo se iluminando. A todo momento você continua respirando e relaxando. Bem tranquilo, bem relaxado. O ar desce até as pontas do seu pé, até a sola do seu pé. E da sola do seu pé vão saindo raízes de luz que vão atravessando todas as camadas do solo até chegar ao centro da terra.
E nessas raízes você vai deixar escoar todas as suas dores, todos os seus medos, todas as suas dúvidas, todos os seus caprichos, todas as suas vaidades. E você vai sentindo o seu corpo ficando cada vez mais leve agora. Você vai sentindo o seu corpo ficando cada vez mais leve agora. Você respira fundo e vai descendo o ar pelo seu corpo todo. Você relaxa os músculos da sua face, você relaxa o seu pescoço, os seus ombros, seu tronco, seu abdômen, seu quadril, suas pernas e seus pés. Você relaxa todo o seu corpo agora. Você relaxa todo o seu corpo agora. Respirando bem fundo. Bem tranquila, bem relaxada, vai sentindo todas as suas dúvidas, todos aqueles pensamentos e sentimentos que te prendiam na visão de curto prazo, imediatista da vida. Todas as suas ansiedades e culpas vão sendo definitivamente canceladas agora. Todos aqueles pensamentos de curto prazo que te prendiam no imediatismo, na ansiedade, na culpa. Todos os seus medos vão sendo cancelados imediatamente agora. Você respira fundo e você vai concentrando toda a sua energia no seu coração. Você concentra toda essa energia no seu coração, uma bola de luz no seu coração bem profunda. Você sente a presença amada do seu anjo de guarda e você vai expandindo o seu peito, o seu coração por todo o seu corpo agora, envolvendo todas as células do seu corpo, todos os ossos, toda a sua pele, vai expandindo e ficando maior que o seu corpo, maior do que a sua casa, maior do que a sua cidade, maior do que tudo que existe, maior do que o planeta Terra, e você vai saindo para o universo. Você vai sentindo, vai percebendo as estrelas, vai passando por luzes claras, luzes escuras multicoloridas, e você vai subindo até uma camada de uma luz branca, iridescente, perolada, a camada do amor de Deus, a fonte criadora de tudo que existe. E você vai acessando essa camada de luz como se você adentrasse um portal de luz. Você entra nesse portal de luz, você vai acessando esse portal de luz amorosamente, e agora você vai sentindo toda essa luz entrando pela sua cabeça, envolvendo seus olhos, sua boca, vai eliminando todas as dores, descendo pelo seu ombro, seu tronco, braços, suas costelas, sua barriga, seus glúteos, seu quadril, suas coxas, seu joelho, suas pernas, seus pés, todo o seu ser é luz agora. E agora você, no cômodo onde você está presente na sua casa, você vai expandindo toda essa luz. Expanda toda essa luz para a sua casa. Vai imaginando toda a sua casa, a luz caminhando e passeando, uma grande bolha de luz enorme e a sua casa dentro. Vai envolvendo as paredes, os objetos, vai envolvendo todos os cômodos da sua casa, fazendo uma profunda limpeza amorosa. Vai envolvendo todas as pessoas que moram na sua casa e vai trazendo paz. Vai mentalizando agora anjos de luz trabalhando na sua casa, auxiliando para limpar todos os equipamentos eletrônicos, toda a energia de eletromagnetismo, auxiliando também para tirar todas as nuvens emocionais que possam ter ficado cristalizadas na sua casa, de discussões, de brigas, de traumas, de choque traumas, né? Que são aqueles traumas que acontecem, de todas as desavenças, doenças, todo e qualquer problema ou tristeza que pode ter na sua casa. Essa luz branca amorosa vai limpando, e você vai mandando todo e qualquer excesso de energia negativa, todo e qualquer peso físico, mental, emocional, espiritual, energético. Vai descendo pelas raízes dos seus pés e vai indo lá para o centro da terra, para ser purificado e transmutado em pura luz de Deus, puro amor de Deus. Você respira fundo e agora mentalmente, novamente concentrado no seu coração, você vai caminhando pelo jardim da sua alma. E agora no jardim da sua alma, você também vai espargindo essa luz de Deus. No jardim da sua alma, você vai caminhando e você vai mentalizando, vai sentindo como é exatamente a cor desse branco,
a vibração dessa luz de Deus. Vai percebendo se essa luz de Deus tem algum cheiro. Vai percebendo se ela tem temperatura. E essa luz de Deus, ela forma uma cúpula que vai expandindo em volta de todo o seu corpo. Essa cúpula está conectada à sua estrela da alma, que é um ponto de luz que tem acima da sua cabeça, e a sua estrela da terra, que é um ponto de luz que tem abaixo dos seus pés. E essa cúpula de luz está conectada também ao seu coração, aos 7 pontos de força no seu corpo, na sua cabeça, na sua garganta, no seu coração, no seu estômago, no seu abdômen, na região íntima dos seus quadris. E você agora vai sentindo uma profunda limpeza no seu corpo e você vai expandindo essa luz para o seu jardim da alma. Essa luz, cúpula de luz, vai girando em torno, como se fosse uma espiral de luz girando em torno do seu corpo. E você vai levando toda essa consciência para o jardim da sua alma. E você vai percebendo a natureza no jardim da sua alma, as plantas, se existem flores, frutos, os cheiros, se existem pássaros, a umidade. Vai percebendo o que tem no jardim da sua alma, vai se iluminando. Você vai percebendo a natureza brilhante, verdinha. Se houverem frutos, eles vão estar com aquele aspecto de frutos saudáveis, saborosos. Se houverem flores, elas vão estar coloridas, abertas, felizes. Vai permitindo que o jardim da sua alma se renove agora. Todos os dias, a todo momento, você permite que a sua alma se renove com a luz e o amor de Cristo. A partir de hoje, todos os dias, a todo momento, você permite que a luz da sua alma, que a sua alma se renove com a luz e com o amor de Cristo e de Deus. A partir de hoje, todos os dias, a todo momento, você permite que o jardim da sua alma se renove com a luz e com o amor de Cristo e de Deus. Então você respira fundo e agora você vai mentalizar a figura de luz de Deus, do Mestre Jesus, à sua frente. E você amorosamente vai entregar mentalmente o jardim da sua alma para eles. Você entrega, vai observando seus sentimentos. Se existe algum apego, lembre que Jesus nos disse: larga tudo e me segue. Então você vai observando. Lembre-se que a sua alma é de Deus. Você é Deus. Então você está somente levando a sua alma para a fonte criadora, para o Pai primordial, para a origem dela. Vá vendo quais são os seus medos, inseguranças de entregar a sua alma para Deus. E a partir de agora, todos os dias, a todo momento, todos os seus medos e inseguranças de entregar a sua alma para Jesus Cristo e para Deus vão sendo imediatamente cancelados. A partir de hoje, todos os seus medos e inseguranças de entregar a sua alma para Jesus Cristo e para Deus vão sendo imediatamente cancelados. A partir de hoje, todos os seus medos e inseguranças de entregarem a sua alma para Deus vão sendo imediatamente cancelados. Você respira fundo? E calma, que agora vem a melhor parte. Eles vão pegar a sua alma transformada em forma de diamante. Um lindo e grande diamante em forma de uma flor de lótus gigante, gigante, uma luz branca que te cega. E você estende as suas mãos e mentalmente você pega esse diamante e você traz esse diamante para o seu coração. Amorosamente, com muito carinho, com muita leveza, esse diamante da sua alma transformada por Deus e por Jesus vai entrando no seu coração. E esse diamante vai expandindo por todas as células do seu corpo. Vai transformando os seus pensamentos, seus sentimentos, inclusive vai transformando toda a dinâmica do seu metabolismo. Todo o seu metabolismo vai sendo reprogramado agora. Todo o seu metabolismo, o seu sistema circulatório é abençoado por Deus. O seu sistema respiratório é abençoado por Deus. O seu sistema
muscular é abençoado por Deus. O seu esqueleto, todos os ossos do seu corpo são abençoados por Deus. O seu sistema nervoso, seu sistema neurológico, seu sistema proprioceptivo, a sua cognição, a sua memória, todos os tendões do seu corpo são abençoados por Deus nesse momento. E você se torna pura luz. Mentalmente você vai imaginando, vai visualizando o seu corpo, o seu olho, você transborda a luz no seu olho. Você transborda a luz no seu ouvido. Você transborda a luz na sua boca. Você transborda a luz pela palma da sua mão, pelas pontas dos seus dedos. Você transborda a luz nos seus joelhos. Você transborda a luz nos seus pés. Vá sentindo. Isso se chama Deus agindo em você, porque você é Deus. Lembre-se que você é Deus e a vida aqui na Terra é apenas uma atribuição temporária. E a partir de hoje, você vai começar a sentir um sentimento muito gostoso de vitalidade, de vigor, de capacidade de realização física, mental, emocional, financeira e espiritual. E você começa a utilizar esse sentimento gostoso de vitalidade, de vigor, de capacidade física, mental, emocional, financeira e espiritual em seu benefício, em benefício das pessoas que você ama, em benefício dos grupos que você frequenta e em benefício da obra de Deus. É leve, tranquilo e permitido aceitar Jesus no seu coração, na sua vida, na sua alma e permitir que Ele reja a sua vida em Deus, a caminho de Deus, na verdade de Deus e na vida de Deus. Graças a Deus. E agora mentalmente você vai observando o seu jardim da alma. E você vai caminhando por ele a passos firmes e rápidos e você vai caminhando para uma vida futura. E você vai começar a observar no seu futuro, com toda essa transformação que Jesus e Deus operam na sua vida. Você vai começar a observar quais são os ambientes que você vai começar a frequentar. Quais são os ambientes que você vai começar a frequentar? Quais são as pessoas que vão começar a conviver com você a partir do momento que você tem essa transformação? Como é a sua nova vida? Quais são os seus novos valores, seus novos princípios? Vai observando se você ainda mora na mesma casa, se você ainda dirige o mesmo carro, se você ainda frequenta os mesmos restaurantes. Vai observando como é a sua roupa. Como são os livros que você lê, as ideias que você tem na sua mente. E você começa a observar uma coisa muito interessante, que você tem novas ideias e novos comportamentos a partir de agora, mais positivos e mais possibilitadores que contribuem para a sua evolução e desenvolvimento moral e intelectual. Comece a observar que você tem novas ideias e novos comportamentos a partir de agora, mais positivos e mais possibilitadores, que contribuem para o seu desenvolvimento intelectual e moral. Você começa a observar a partir de agora novas ideias, novos pensamentos que influenciam no seu comportamento, no seu dia a dia, e você começa a se desenvolver e evoluir moralmente e intelectualmente num passo muito mais avançado, muito mais focado. Você faz melhores escolhas, toma as melhores decisões, e você começa a desapegar. Desapega do estresse, desapega da ansiedade, desapega daquela birra que você tinha de algumas pessoas, desapega daquelas coisas que você sabe que tem que delegar e não consegue, desapega de tudo isso, porque agora você vai caminhando para a luz de Deus, você vai caminhando para a luz de Deus, você vai caminhando para a luz de Deus. Então você respira fundo e vem trazendo toda essa luz de Deus, essa nova consciência, essa nova vida para você agora. Vá mentalizando os seus sonhos, objetivos de vida, como eles ficam. Vá observando que eles são muito mais fáceis de ser realizados, as conquistas são muito mais fáceis de ser conquistadas quando você entrega para Deus. Lembre-se, tudo começa por Deus.
E você agora vai retornando, eu vou contar até 3. 1, vai respirando fundo, trazendo toda essa paz, esse bem-estar físico, mental, emocional, espiritual com você. 2, vai mexendo seus braços, suas pernas, vai despertando o seu corpo. E 3, vá abrindo os olhos, abrindo um lindo sorriso e vai me contando como é que foi para você essa meditação de hoje, que para mim foi uma delicinha. Eu amei. Gente, lembrar, hein? Quem estiver assistindo gravado, lembra de comentar como foi a meditação. Lembra de comentar como tá sendo os aprendizados. Eu tô amando muito e a gente ainda tá só no dia 6, ou seja, a gente ainda tem um monte de dia pra gente se aperfeiçoar mais, pra gente crescer mais, pra gente aprender mais. Lembra do processo de aprendizado? A gente vai aqui atingir uma maestria de consciência em relação ao propósito de Deus pra gente, né? E pra nossa vida. Então, a finalidade é essa. Conto com vocês participando aqui comigo. Quem puder vir no ao vivo, sempre venha, por favor. Além de me fazer companhia, claro. A gente acaba captando mais coisas para trabalhar na meditação. E é gostoso essa interação. Quando eu peço para vocês comentarem, não é só, ai gente, viu, comenta aí, porque eu quero comentários. Eu quero saber mesmo. Eu me interesso por vocês. Eu me interesso por você. Eu me interesso pela transformação que o que eu tô aqui humildemente oferecendo pode gerar na sua vida. Então, eu espero que esteja sendo útil, esteja contribuindo, tá? Enquanto vocês vão retornando, respirando fundo, vão me contando como é que tá a sensação de vocês aí. Eu vou beber uma aguinha e a gente vai finalizar, que ainda tem mais conteúdo do livro. Vamos lá. Pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão. Tem todo dia tem um quadrinho aqui pra gente olhar no final. Tema para reflexão. O mundo não é meu lar. Né? O mundo não é meu lar. Versículo para memorizar. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Pergunta para meditar. Como o fato de a vida ser uma atribuição temporária deve mudar minha maneira de viver neste exato momento? Como o fato de a vida ser uma atribuição temporária deve mudar a minha maneira de viver neste momento? Mari, muito feliz de conseguir fazer a meditação hoje. Te conto em áudio, tenho muito o que falar. Eu quero saber sim. Gratidão, querida, por essa oportunidade. Maravilhosa. Maravilhosa você de estar aqui, aproveitando o que eu tô oferecendo. Gratidão. Eu faço com muito carinho, gente. Eu me coloco realmente como instrumento de Deus. Eu fico triste, honestamente, assim, uma coisa que me entristece, mas logo passa, né? De pensar que eu tenho certeza absoluta que poderia ajudar mais pessoas. Inclusive pessoas que gostariam de fazer alguma terapia comigo, não fazem porque não podem pagar ou porque não querem fazer o investimento, porque tem outras prioridades. E eu tenho certeza absoluta que poderia ajudar. Mas cada um é dono das suas escolhas, não é verdade? Cada um é que sabe das suas prioridades. E tem gente que não pode mesmo, né? E cada um tem seu momento. Então eu tô aqui. E eu agradeço muito por vocês estarem aqui comigo. Muito mesmo. Pergunta para meditar. Como o fato de a vida ser uma atribuição temporária deve mudar a minha maneira de viver neste exato momento? Como o fato da vida ser uma atribuição temporária deve mudar a sua maneira de viver neste momento? Então fica aí a reflexão. E vamos em frente. Um maravilhoso dia para vocês. Lembrem-se, mais importante do que a gente aprender é a gente aplicar no nosso dia a dia. E amanhã, domingo, temos de novo às 7h07 da manhã, mais uma live. Conto com vocês. Quem achar que não vai conseguir acordar, só pôr o despertador e ouvir da cama mesmo, que eu tenho certeza que vai te fazer bem, que você vai ter um maravilhoso dia. Um beijo grande, um ótimo dia para vocês, bom descanso e até amanhã. Aguardo vocês. Tchau, gente. Muito obrigada, viu? Para vocês que estavam aqui comigo.